Eu tenho certeza que hoje, quando você encontrar as pessoas, então você vai ter comentários a respeito da Copa América, né? E também a gente vai ter o pessoal falando a respeito da vitória da Argentina, etc, etc, etc. Bom, mas a questão que não quer calar é o seguinte, e a seleção brasileira de futebol? O que acontece com ela? Bom, a gente fala aqui como torcedor, mas tem gente que fala com conhecimento. É o Mauro Betting, jornalista esportivo aqui conosco. Mauro, muito obrigado por atender o Jornal Nova Brasil. Muito bom dia, Heródoto. Pô, eu tô emocionado porque eu tô lembrando que a última vez que eu falei bom dia, Heródoto, faz 34 anos, quando em outra emissora eu substituí o meu pai, Joelmir Betting, para falar bom dia, Heródoto. E logo depois o meu bom dia, Heródoto, era uma coisa que eu não gostava, não sabia fazer muito bem, que era falar sobre economia, eventualmente sobre política, mas tô há exatamente também 34 anos tentando entender o futebol. E aí é muito mais fácil, porque como até o Pelé, saudoso Pelé, não entendia direito e não era lá um grande comentarista, qualquer Zé Mané como eu também não entendemos. Embora ontem, tanto na Europa como na Copa América, tenha dado a lógica, tenha dado quem habla espanhol. Agora, Mauro, a impressão, estou falando sempre como torcedor, né? seu ouvinte, inclusive, na Bandeirantes. Pergunta o seguinte, obrigado. E aí? Parece que os outros times têm mais, vamos dizer assim, identificação com a camisa. Aparentemente, parece que os jogadores brasileiros não têm ou perderam. Será que isso é apenas uma opinião de torcedor? Eu acho que sim, viu, Heródoto, lá já voltando exatamente há 34 anos, em 90, quando o Brasil não passou das oitavas de final, perdendo para outro gênio argentino como o Maradona na Copa da Itália, a gente dizia, não pode convocar jogadores que não atuam no Brasil, tem muito estrangeiro. Não conta para ninguém, mas há 22 anos, quando fomos penta, dos 23 chamados pelo Filipão, 12 atuavam no Brasil e 11 lá fora. Mas hoje não tem jeito. É só ver o Endrick, que acabou de ir para o Real Madrid, e o Esteban, daqui a um ano, também vai para a Europa, vai para o Chelsea. Os caras jogam lá fora, né? Então não tem essa, eu acho, pelo menos, não tem essa coisa também, a geração TikTok da dancinha, é só ver a dancinha até com um trap, um funk brasileiro, sei lá, do maravilhoso Lamine Yamal espanhol e outro grande espanhol, também de origem africana, o Nico Williams, dançando na concentração da Espanha. Eu não acho que seja essa questão de identificação com a camiseta, como, por exemplo, historicamente sobra para a Argentina. Eu acho que está faltando identificação dos jogadores do Brasil com a bola e vice-versa. Agora, Mauro, quando esse pessoal vem de vários times, como você explicou muito bem aí, e o técnico começa a conversar com eles, você acha que tem que haver também um fator liderança, além do conhecimento? Porque cada um vem de um lado. Como é que você vai liderar essa turma toda para formar um time para um tipo de esporte que é coletivo? Heródoto, essa é uma grande questão e aí é uma das tantas coisas que a gente meio que não entende do futebol brasileiro, porque ele é ainda o maior futebol vencedor no mundo, pentacampeão, em termos continentais, onde a Argentina superou a seleção do Uruguai em conquistas de Copa América desde a primeira lá em 1916, porque o Brasil, embora tenha essa individualidade plena, ao mesmo tempo, ele conseguiu muitas vezes coletivamente se superar. Mas hoje, ou já de algum tempo, já de décadas, o futebol é cada vez mais coletivo e menos individual. E talvez falte ao brasileiro isso. E talvez falte ao nosso gestor, nosso treinador de seleção, mesmo de nível de clube, conseguir acoplar ou digamos, coletivizar essas individualidades. Essa é uma das grandes questões. Mas eu entendo também, Heródoto, que não é só um problema do Brasil, que o Brasil, agora completados os 10 anos do 7-1 ou do 1-7 para a Alemanha, a gente cobra muito de mudar nessas coisas do futebol brasileiro e tal, mas assim, se você pegar desde o Penta em 2002, a gente teve a Itália em 6, a própria Espanha em 10, a Alemanha 14, França 18 e a Argentina agora no Catar em 22. Desde a primeira Copa em 1930, nunca tivemos uma rotatividade tão grande de campeões. Então não é o Brasil que evoluiu, acho que outras seleções também evoluíram, Heródoto. Agora, Mauro, e a atuação da CBF? Nós já tivemos um presidente da CBF preso lá nos Estados Unidos, outro acusado de corrupção, uma confusão danada, há uma briga, uma disputa pelo poder na CBF. Isso também interfere ou uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra, como dizia o grande Vicente Mateus?
Vicente Matheus, não tenha dúvida. Heródoto, é até interessante, do pentacampeonato, o Brasil só teve 2 presidentes, 2 comandantes da CBF. João Avelange nos 3 primeiros e o genro dele, Ricardo Teixeira, nos outros 2. E os 2, um foi banido do futebol sem ser, pela idade, João Avelange, e o outro, em março de 2012, foi banido também. Então não foram exemplos de probidade administrativa e de capacidade de futebol, de entendimento. Inclusive o João Avelange era um cara do polo aquático, da natação, colocou alguém que entendia, que era o Marechal da Vitória, Paulo Machado de Carvalho, nas primeiras 2 conquistas, e não foi, evidentemente, o Ricardo Teixeira que fez o que fez o Romário em 94, ou que fez o Ronaldo, e todo um grande elenco em 2002. Eu acho que essa questão não tem tanta ligação, porque, por exemplo, na última conquista no Penta, a gente tinha 2 CPIs no Congresso, a da Nike e a do futebol. Era uma bagunça fora de campo, e dentro de campo o talento brasileiro venceu. Mas eu acho que só o talento não tem vencido. Ou melhor, outros talentos também têm. Porque você pega, por exemplo, a Espanha, com 2 filhos da África, filhos mesmo da África, como Lamine Yamal e o Nico Williams, fazem aquilo que antes o Brasil, só o Brasil tem essa riqueza étnica, que até Gilberto Freire já tinha visto lá da primeira da Copa França, de 38, que o Brasil podia escalar preto, negro, mulato, cafuso, brasileiro, português, italiano, alemão, e hoje outras grandes nacionalidades também têm essa riqueza étnica que faz o futebol cada vez melhor ou cada vez mais equilibrado. Sem dúvida, realmente uma conquista enorme esse cadinho que você acabou de explicar aqui pra gente. Mauro, outra coisa interessante é o seguinte, você falou um pouco do passado, me lembro como as ruas eram pintadas, os muros eram pintados da seleção brasileira, o pessoal fazia festa, fazia churrasquinho na rua quando a seleção ia jogar em várias cidades brasileiras. Subiu, não vi nada. Tem visto por aí ou não? Não tenho visto, Heródoto, assim. Até ontem na Argentina, a Argentina conseguiu algo que nunca havia acontecido na história tal americana. Era uma equipe campeã da América, da Copa América, ganhou uma Copa do Mundo. Isso nunca havia acontecido com então campeão da Copa América, logo depois ganhar, ou não tão logo depois ganhar a Copa do Mundo. E agora bizarra a conquista, porque a Argentina venceu aqui no Maracanã em 21 e agora, evidentemente, nos Estados Unidos em 24. Mas mesmo lá no Obelisco 9 de julho, ali em Buenos Aires, embora também acabou tudo tarde, por essa bagunça bem nossa também, né, de mais de 1h22 para começar o jogo por invasão de ingressos, outras coisas terríveis que aconteceram, mas não tinha tanta gente. Eu diria que é um fenômeno um pouco brasileiro, um pouquinho argentino, porque Copa América não é aquela coisa, mas se realmente, Heródoto, se a gente remeter já a 22 no Catar, a gente viu menos. Eu acho que às vezes talvez falte não só identificação para alguns jogadores, e aí uma identificação também do torcedor pela vitória. O brasileiro às vezes parece que gosta mais da vitória do que da nossa seleção e às vezes até do que do nosso próprio time, do que eventualmente um furor verde e amarelo. A gente já teve sim momentos em que a gente vestia mais essa camiseta, mas eu acho também, Heródoto, ainda nessa tese de que o brasileiro muitas vezes gosta mais da vitória do que da própria seleção, se a gente engatar uma boa Copa do Mundo, que eu não sei se vai ser agora em 26, eu acho que a gente volta a pintar a cara e pintar a rua. Mauro, muito obrigado. Uma honra e um prazer, Heródoto. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Mauro Betting, jornalista esportivo, conversando conosco, né? Mas aí o Mauro entregou a minha idade, que há 34 anos trabalhava com o pai dele. E realmente foi uma honra trabalhar com o Geomir Betting. Eu participava de um jornal chamado Ouça, o Jornal de Excelsior, e o comentarista do dia a dia da economia era o Geomir Betting, com quem eu tinha a oportunidade de conversar todos os dias, né? E aprender muito com ele, extraordinário. Foi uma oportunidade muito grande aí para eu aprender a fazer jornalismo, foi também trabalhar com o Geomir Betting.